Boa noite a todos. O pessoal está chegando. Aqui em São Paulo é sempre dificultoso para chegar, né? Mas o pessoal chega. Principalmente quando está chovendo. Principalmente quando está chovendo e frio. Para quem não está acompanhando de São Paulo, boas noites, né? Principalmente aqueles que estão assistindo de terras mais calientes, né? Que estejam confortáveis, porque aqui está um friozinho que lembra a velha Pauliceia da Terra da Garoa, né? Muito frio. Mas vamos nos esquentar aqui com as estrelas, né? Com o brilho das estrelas. Bom, então nós concluímos a Lua. E vamos passar aqui, vamos tecer alguns comentários sobre Lua, né? Com seus aspectos. E vamos adentrar aí para a dupla, né? Vênus e Marte. Esses últimos encontros é um tanto quanto enfadonho, na medida em que nós estamos fazendo o exercício de planetas nas casas. Então isso acaba se tornando um pouco monótono, né? Mas é necessário. Só para termos uma ideia, naquela tabela que nós apresentamos já e pedimos para vocês fazerem os exercícios, se nós considerarmos os 10 planetas, os 12 signos e 12 casas, a combinação entre esses 3 grupos de elementos projetam mais de 17 mil combinações, né? É muita coisa. Naturalmente, o que nós estamos vendo aqui são pouquíssimas combinações, que é o planeta nas casas e nos signos. Tão longe de querermos exaurir essa miríade de possibilidades. Agora, estamos falando de 17 mil sem considerarmos aspectos. Se nós considerarmos os diferentes aspectos, isso projeta combinações infinitas, né? Pois não, Renato? Existe o cálculo de quantos mapas é possível fazer? Infinitos. Infinitos? Infinitos. Renato está gravando também, né? Tá. Os dois. São infinitos, porque cada posição denota, quer dizer, você pode ter similaridades entre mapas, né? Mas mesmo um curso de astrologia regular, você não exaure as 17 mil combinações. Você analisa planeta nas casas, planetas nos signos, signos nas casas, né? Então, quando nós falamos aqui de planeta nas casas, existe uma equivalência, né, similar a planeta no signo, assim como o signo na casa. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, Lua de casa 12 em Peixes. Mas, por exemplo, se essa Lua não estivesse aqui, né? Digamos que ela esteja em Libra, de casa 7. A casa 12 está abrindo em Peixes. Então, de certa forma, é como se a Lua estivesse nessa posição também. Então, não é exatamente igual, mas é similar. Deu para entender? Então, esta análise, ela também pode ser feita. Nós estamos analisando aqui Lua, acabamos, né? E vamos iniciar agora Vênus e Marte, pelas casas e pelos signos. Mas nós podemos fazer também no mapa, na interpretação do mapa, a leitura do signo na cúspide da casa. A cúspide é sempre esse ponto que se inicia aqui, ó. O que abre na cúspide da casa? Aqui é Peixes, na casa 1 é Áries, e assim sucessivamente. Mas podemos ter uma outra configuração, por exemplo.
Vou jogar aqui aleatoriamente, aqui, ó, um Capricórnio na 12. Certo? Seria o equivalente a um Saturno na 12. Certo? Ou aqui, um Aquário na 1. Seria o equivalente a Urano na 1. E assim sucessivamente. Está dando para compreender? Porque o regente? É porque é o regente. O regente da 1 é Aquário. Ou Saturno, né? Quer dizer, o regente antigo, né? O regente do signo. Então, a interpretação pode ser também feita dessa forma, né? Quer dizer, é o signo na cúspide da casa. Deu para entender, Neide? Então, quando nós vimos Sol e Lua, mas este exercício no mapa, na interpretação do mapa, ele pode ser feito também. Deu para entender? Se chegaram agora, né? Mas eu estava falando que nós vimos aqui a Lua através das casas e pelos signos. Mas mesmo uma Lua, por exemplo, posicionada em qualquer outra casa dentro do mapa, né? Ela pode ser interpretada. Por exemplo, a Lua, ela rege Câncer, né? Câncer está na casa 6 aqui, ó. Então é como se a Lua estivesse na 6. Se nós interpretarmos a análise da casa pelo signo que está abrindo na sua cúspide, na cúspide da casa correspondente. Então a casa 6 aqui é aberta no signo de Câncer. Então é como se a Lua estivesse aqui. Então existe uma similaridade. Naturalmente a Lua, ela exerce um poder muito mais forte na onde ela se encontra. Mas ela exerce também esta função aqui. Ok? Bom, então nós vimos a Lua, eu não sei se nós vimos os aspectos, né, mas falando rapidamente, né, a Lua projeta o que se busca em relação a conforto e proteção. Nós já falamos disso, né, ao analisarmos a Lua. Aqui a gente está fixando os conceitos de uma maneira repetitiva. Hã? Os dois primeiros, né? Mas quando nós falamos de Lua, lá no início, falamos de Sol e Lua, a gente já falou disso também, mas aqui a gente está fazendo uma síntese, né? Então a Lua projeta o que se busca em relação a conforto e proteção, associado às necessidades domésticas ou o tipo de pessoa que gostaríamos de ter em casa. Quer dizer, ele é o arquétipo feminino, quer dizer, eu havia falado que representa, quer dizer, no mapa de um homem, o modelo de mãe e também da parceira, que ele busca uma parceira com características geralmente similares à mãe, né? No mapa da mulher também é representada a mãe dela própria e como ela exerce a maternidade, né? Então a Lua ela está relacionada com o inconsciente, com o passado, a transcendência, né? Hereditariedade. Isso tanto o homem quanto a mulher, né? Então estabelece, quer dizer, esse vínculo com o passado, né? Com o inconsciente. A Lua também está intimamente relacionada com o amor, assim como Vênus e Netuno. Né? São os 3 planetas que têm esta conotação, né? Então, para vermos a questão do amor, Lua, Vênus e Netuno. No caso, a Lua indica como nós queremos ser amados, principalmente nos casos de homem. Porque a nossa estrutura, ela identifica a Lua como o primeiro contato com o arquétipo feminino, né? Quer dizer, como nós fomos acalentados antes mesmo do nascimento, né, pelo útero materno. Então esse vínculo se estabelece, quer dizer, qual é a nossa relação que temos para as questões do amor, né? O amor é vínculo. O que vincula, quer dizer, o amor de mãe, quer dizer, o amor original, né? Só uma pergunta. Pois não, Jorge. Só para que eu faça confusão.
está dizendo que a Lua pode indicar, né, essa necessidade doméstica e o tipo de pessoa que gostaríamos de ter em casa, ou como queremos ser amados. Eu posso dizer que, por exemplo, eu tenho a Lua em peixes, eu quero ser amado por uma mulher de peixes. Não é isso. Pelo tipo de sensibilidade de uma mulher de peixes. Pode-se fazer essa leitura, quer dizer, você busca o arquétipo feminino de uma pessoa com características piscianas. Vênus é mais nítido isso no mapa de um homem. É o que você idealiza em termos de mulher. Mas a Lua também tem esta conotação, né? Então, existe uma inclinação, né, a eleger esse arquétipo como figura feminina, né? Quer dizer, um modelo idealizado de mãe, quer dizer, uma mãe sensível, né, sentimental, quer dizer, com todos esses atributos relacionados a peixes, né? Professor, já que Lua, como o senhor tinha comentado que é o inconsciente nosso, então ali no segundo parágrafo da segunda linha, no caso, a Lua indica como nós queremos ser amados. É só na questão do amor ou qualquer coisa a Lua também vai indicar que tem algum segredo nosso interno, alguma coisa do inconsciente? É qualquer coisa ou só o nosso? Não, a Lua, quer dizer, eu estou falando no amor, quer dizer, como um aspecto próprio, mas ela representa, quer dizer, todo esse legado nosso que nós não conhecemos de uma maneira consciente, né? Ela representa, quer dizer, todo esse mundo submerso no inconsciente, né? Você já viu aquela figura do iceberg? A gente até apresentou aqui, né? Você lembra que tinha o superego e o id? O id é aquela parte mais profunda do iceberg, né? A Lua é o id. É coisas que realmente a gente não tem noção da extensão, da dimensão que ela representa. Então, ele é todo essa natureza inconsciente. Ou seja, não vai ser só, a Lua não vai representar só a questão do amor, vai ser em tudo. Em tudo. Vai expressar a questão do inconsciente. Do inconsciente. Por exemplo, uma Lua em peixes vai aumentar também a sensibilidade da pessoa que tem essa Lua em peixes. Porque é mãe, mas é ela própria. É ela própria também. Então, uma Lua em peixes dá ao nativo desta Lua muita sensibilidade, né? Muita idealização, muito espiritualidade, quer dizer, isso pode ser bom, como pode não ser construtivo, quer dizer, se você não estruturar bem, quer dizer, esse universo inconsciente, pode te dar desejos de tentar coadunar com todo esse universo que muitas vezes não é tangível, de uma forma não muito construtiva. Então, possibilita que você ter escapes, fugas, né, através de meios que muitas vezes não são bacanas, né, como bebida, drogas e outros que tais, né, que num primeiro momento dá aquela euforia, aquela sensação de reencontro, né? Porque casa 12 é fusão. É fusão, né? O Sol também de casa 12 dá conflitos, né? Porque o Sol é individualidade, a casa 12 é universalidade. Quer dizer, como você pode compatibilizar a individualidade com essa necessidade de fusão, né? De perda da identidade. Então, um paradoxo a ser trabalhado aí, né? Casa 12 é complexa, né? Pois não, Marcelo? A Lua, ela tem a questão das emoções, né? Isso. Como a gente percebe na prática, no dia a dia, qual a influência
Então, eu acho que a Lua, você não consegue percebê-la. Você percebe quando se leva fechada no trânsito. Aí ela se revela de uma maneira impetuosa, descontrolada. A Lua, ela reage de uma maneira não mental, não cognitiva. Ela é puramente emocional, né? Então se fala, eu sou controlado, sou, né? Mas quando te pisam no calo, aí você vai ver como funciona a Lua. Sai fora da razão. Sai fora da razão. A razão seria mais o ascendente. O ascendente é mais o ímpeto espiritual, né? A razão é mais Mercúrio, né? Mercúrio, Urano, quer dizer, são os planetas mais mentais, né? Assim como Gêmeos, Libra e Aquários, né? Eu estou falando em termos de signo, né? A Lua é emoção, é cama, né? Para a teosofia, né? Por isso que ela requer ser dominada, né? Então, a Lua é o primeiro planeta a ser dominado, né? E o último é Plutão, né? Se a gente não domina nem... Eu estou falando a gente, né? Quando eu me apercebo, eu já desferi a flecha, você entendeu? Isso é a Lua. Agora, como ela funciona? Ela funciona depois que ela já disparou a flecha. Não, minha Lua é em Escorpião. Essa é mais letal, né? Agora, o trânsito conforme o dia, também o trânsito de qualquer planeta, no caso, vai influenciar. Influencia também no Isso. mapa, sei lá, se tem um momento propício para determinada situação, ou se você está exposto a Sim, uma variação mais forte até dessa Isso, Lua. é. Tem hora que parece que a Lua realmente, sei lá, É. se ela está, por exemplo, decrescente, ela está neutra, ela não, a reação dela é uma, e quando ela está cheia, tem essa... Tem. A Lua é instável, né? Ela flutua, assim como o exercício que ela faz sobre as marés, né? Sim, a relação do mapa com os dias. Isso, isso. Ele falou, sei lá, essa semana... Isso, então, aí que entram as previsões, o horóscopo, né? Só que o horóscopo, ele bem feito, até é interessante, né? Só que ele é genérico, ele não é específico. A Lua, como tem um passo muito rápido, acaba sendo utilizado muito, assim como Mercúrio, Marte, né? Na elaboração dos horóscopos, né? Mas existe. Existe agora muito mais presente nos mapas individuais. Aí você vai ver o que a Lua está fazendo naquele determinado momento, né? Então, exerce influência, não só por trânsito, como direções e outras técnicas de previsão, né? Que a gente não está falando aqui, né? Mas a interpretação ela vai ser da mesma natureza, só que você vai ver a Lua progredida ou em trânsito, né? Ou lunações, que é uma outra técnica de previsão também, né? Bom, aspectos formados com Lua. Então a gente está dando aqui aspectos muito genéricos, mas só para ver como a Lua ela pode ser matizada de uma maneira diferente, né? Aspectos tensos aqui é quadratura e oposição com Sol. Desajustes íntimos entre as necessidades inconscientes, que é a Lua, com o consciente, que é o Sol, com conflitos entre passivo e ativo. Existe uma questão a ser conciliada aí, né? Com Vênus, aspectos tensos com Vênus também, né? Com Vênus a dificuldade é emocional e com Marte envolve a dificuldade em manifestar seus propósitos e mesmo a sexualidade. Por quê? Marte impele o impulso e a Lua restringe, né? O que leva a um quadro de irritação, né? Aspectos tensos com Saturno e mesmo conjunção, né? Lua conjunção
Saturno, denota uma necessidade de segurança íntima, autoridade, reconhecimento público, que leva a pessoa a coisas que tende a levar as coisas muito a sério, né? Incluindo as relações. Uma outra questão também é Lua e Saturno, quer dizer, porque a Lua é mar, né? Água. Saturno é terra, né? Sais. Então, na astrologia médica eu já é dito que isso pode ser um sintoma de edema ou retenção de líquido, né? Porque o sal com água retém líquido, né? A pessoa tende a ser muito sensível, podendo haver tendência a ver o lado negativo das coisas, quer dizer, restringe a emoção, né? É a restrição das emoções. Eu estou dando aqui pequenos exemplos que podem ser utilizados, mas isso daí precisaríamos ter encontros e mais encontros para exaurir, mas é apenas para instigar a associação dessas duas energias que muitas vezes são antagônicas ou desafiadoras. Aspectos com Urano, né? Lua com Urano, originalidade e desejo de liberdade, mesmo com a Lua posicionada em um signo onde são criados vínculos, né? Lua em Touro, por exemplo, que é uma Lua mais materializada, né? Nas necessidades sensoriais, né? Com Urano pode dar essa questão da originalidade, né? Desejo de ser livre. Assim deve-se analisar a posição por signo, casa e aspectos formados. Aspectos com Netuno, aí ela está num ambiente similar, né? Netuno expande, quer dizer, a questão da sensibilidade, e com a energia da emoção pode dar imaginação, romantismo, ilusões, fantasias. Imaginação e romantismo são aspectos construtivos, ilusões e fantasias e fuga são aspectos não construtivos. Aí vai depender do tipo de aspecto formado. Se for um trígono ou um sextil, é um aspecto construtivo. Se for uma oposição, uma quadratura, pode dar essa questão de ilusão, fantasia ou fuga. Sensação constante de haver algo indefinido, confuso, relacionamento pode estar incerto, havendo a necessidade de sair dele. Netuno projeta idealizações que não correspondem à realidade, quer dizer, no caso de estar numa posição cósmica desfavorável ou em aspectos tensos. Ok? Netuno era o deus do mar, assim? É. Então já pensa coisa. Lua. Isso é. Intensifica essa questão do sentimento, da emoção, né? Mas que pode, se não for construtivo, dar uma natureza intensa. É como, por exemplo, Lua em Peixes. Peixes não é o regido por Netuno? Então, Lua em Peixes dá uma natureza similar. Imaginação, romantismo, ok? Por isso que a interpretação do mapa você tem que analisar várias condições. A gente está falando de planeta nas casas e nos signos. Mas depois, a gente vai falar mais para frente, vamos falar de Vênus e Marte, depois Júpiter, Urano, Júpiter e Saturno. Urano, Netuno e Plutão são geracionais, a gente não vai... Vamos falar de en passant. Aí depois eu vou dar um roteiro de mapa e a gente vai fazer mapa considerando isso que eu dei, né? E forçando, quer dizer, outras associações que eu não falei, mas que vocês procurarão fazer. Aí eu não sei bem como estruturar essa questão, né? Porque como as aulas são expositivas, infelizmente, né? A gente não pode trabalhar em grupo aqui, mas vamos ver uma forma de passar o exercício para vocês fazerem um mapa, né? E as pessoas
trazem para cá e exponham esse mapa, né? Para dar uma dinâmica legal aqui, né? Eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente aprende pelo exercício, né? Pelo exercício. Isso, né? Bom, então vamos falar de Vênus e Marte. Eu estou apresentando em duplas, né, masculino e feminino, porque a ideia era falarmos de relacionamento, né? Então a introdução à astrologia, né, com ênfase a relacionamentos e elementos de interpretação. Que pretensão, né? Mas então a gente está apresentando então as duplas, né, masculino e feminino, para fixarmos, quer dizer, com relação a relacionamentos. Então os exemplos que eu vou dar aqui também estão focando a questão do relacionamento. Mas a gente vai fazendo associações com outras questões que não sejam de relacionamento. Por que relacionamento? O relacionamento é a questão mais importante na vida, né? As pessoas não crescem enquanto pessoas se não forem pelos relacionamentos. E o relacionamento não necessariamente com o cônjuge ou com o seu par amoroso, é o relacionamento no seu espectro mais amplo, né? Com filhos, com parceiros, sócios, né? Com colegas de trabalho. Só que esse relacionamento que a gente está falando aqui é com a dualidade, né? Masculino e feminino. Bom, falar um pouco de Vênus e Marte, né? Eu acho que seria interessante fazer uma digressão, falarmos da questão mitológica, né? Vênus, como ela é concebida? Ela é concebida de uma maneira, ela representa o amor, a afeição, a idealização, a beleza, o equilíbrio, a sensualidade, né? O sexo feminino, né? Mas ela é gerada de uma maneira violenta, né? Eu já falei aqui sobre a deposição de Urano por Saturno, vocês se recordam? Que o Saturno, como Urano, ele dilacerava os seus filhos, né? Géia, que é esposa de Urano, faz com que Saturno engana Urano, né? E gera Saturno. E Saturno depõe Urano, cortando o falo de Urano. E esse falo cai ao mar, e aí tem duas versões, que teria sido depositado numa concha, numa vieira, e de lá teria se desenvolvido o Afrodite, né? Estamos falando de Vênus. Vênus é Afrodite para os gregos. Outra versão diz que foi uma espuma que se formou e ela nasceu dessa espuma. Então ela representa, quer dizer, o amor gerado de uma forma um tanto quanto violenta, né? Não do amor convencional, né? Além de ser exótica, excêntrica, né? E pouco convencional. Afrodite é muito bacana, ela é muito bonita, né? E desejada por vários deuses, né? Quem Vênus ou Afrodite? Afrodite e Vênus. Afrodite é Vênus, né? Afrodite é a própria Vênus, né? Vênus é da concha, vieira, né? Vieira vem de Vênus. Aquela conchinha da Shell, sabe? Aquela é a vieirinha. Vieira é um molusco muito apreciado em Portugal, né? As vieirinhas, né? A pérola tem a ver com essa mitologia? A pérola vem dessa mitologia. Né? Isso. Então, a vieira
deriva vários nomes, como venérea, né? Ou as doenças do amor, né? As doenças venéreas, né? Resultantes do ato sexual e tudo mais, né? Bom, mas ela acaba se casando com Hefestos, né? Que é o deus da forja do metal, né? E ele é um deus coxo, ele manca, né? Muito feio, por sinal. E ela se casa justamente com ele, mas ela tem um parceiro que é Ares, que é Marte, né? E aí já é uma outra mitologia. Homero, na sua obra, ele aponta até uma situação jocosa, né? Na qual Hefestos faz uma armadilha para capturar Ares num encontro amoroso com Afrodite, né? E coloca os dois numa rede juntos, né? E ficam juntos, presos numa rede, para delírio de todos os deuses que riem, né? Daquela situação grotesca, né? Que os dois ficaram submetidos, né? Então a mitologia é cheia de histórias que confundem os deuses como humanos, né? Então, essa idealização do amor, né, dentro da visão grega, quer dizer, reporta esta natureza, né? Agora, precisa ver psicologicamente como isso se manifesta dentro da astrologia e dentro da estrutura humana, né? Quer dizer, todos nós temos a nossa Afrodite manifesta, né? Mesmo no espírito masculino. Então, a Afrodite seria como o ânima, né? Dentro da estrutura humana, do homem, né? E a Animus seria o Marte no mapa da mulher, né? Quer dizer, a contraparte masculina dentro da estrutura psicológica feminina e vice-versa. Vênus representa o arquétipo feminino. Então, quando Pepeu diz que todos nós, não é nem homem, nem menino, nem menina, né? Todos nós temos a nossa parte, como é? Feminina, né? Ser um homem feminino. E, pois é essa alusão que ele está dando à questão da dualidade, né? Então, nós vamos ver como isso se manifesta considerando a análise de um mapa astrológico. Bom, agora vamos falar de Marte. Marte é uma história interessante também como ele nasce, né? Mas antes de Marte, nasce Atena, né? Atena, aí já estamos falando de Zeus e Hera, né? Que é a esposa de Zeus. Zeus concebe Atena, ela já nasce crescida já. Ela nasce da cabeça dele, né? A mitologia grega é sui generis, como toda a mitologia, ela já nasce pronta, né? Mas isso desperta uma raiva, uma ira muito grande de Hera, que ela era muito possessiva, né? E nesse despeito, ela acaba insultando o próprio Zeus, gerando também uma outra criatura que sai do seu próprio corpo, que é Ares, né? Que é Marte. Ares para os gregos e Marte para os romanos. Para os gregos, Ares não é um deus muito popular, não. Eles não gostam os gregos antigos, né? Não gostavam muito porque era um meio bobalhão, né? Ele se apresentava com 3 escudeiros, né? Acho que era Deimos, Phobos e Eris, que é o medo, o temor e a discórdia. Então, um Deus que se acerca desse tipo de companheiros, né, ele não pode ser muito amado, né? Os
Os gregos não tinham simpatia. Os gregos não tinham simpatia. Tanto é que não tem muitos templos a Ares, né? Dentro da Grécia, né? Agora, Apolo não. Apolo, existem vários templos, assim como Atena, né? Mas Ares não. Ares não é um deus muito simpático a eles, porque ele é meio bobalhão, ele é facilmente, tanto é que ele cai nas teias lá do Hefestos, né? Quando tem o caso com Afrodite, né? Então ele é meio ingênuo, é meio tonto, né? Então esse é um aspecto que a gente tem que considerar, quer dizer, na abordagem da astrologia. Agora, já no conceito romano, que é Marte, que é o mesmo Deus, ele já tem uma conotação diferente, né? Por exemplo, os escudeiros dele já são denominados honor e virtus, ou seja, a honra e a virtude, né? Então, é um Deus muito prestigiado dentro do panteão romano, né? Está sempre vai de acordo com o interesse do Império Romano, né? Que é um bicho bravo para a guerra interessante, que põe medo, põe discórdia em tudo que os generais de guerra querem. Então, mas o espírito do Marte aí, o Marte, o radical Marte, me parece que vem de mar. Mar é aquilo que brilha, imenso, né? Então ele tem essa conotação virtuosa, de honra, de virtude, contrária, quer dizer, ao conceito grego, né? É o mesmo Deus, mas ele se apresenta de um lado construtivo, o outro é destrutivo. E no conceito grego é muito intelectual, Já o romano tinha aquela coisa da praticidade, né? Então eu estou tentando lembrar esse aspecto. O senhor falou, os três escudeiros gregos, né? Os gregos parecem, ao meu ver, interessantes para os interesses romanos, né? Mas não interessantes para os interesses gregos, que é a questão da intelectualidade, da filosofia, né? Da perfeição. Quer dizer, a força bruta, né? A força bruta. Embora os gregos também eram mestres na arte de guerrear, né? Veja a Esparta, né? Bom, mas eu estou contando essa história para fixarmos o conceito de como tanto Vênus quanto Marte podem operar na vida, né? Então Marte, ele pode ter essa conotação tanto desagregadora, na medida em que a impulsividade, a agressividade pode ser destrutiva, de levar medo nas relações, mas é necessário também que nós façamos o exercício da coragem de uma forma edificante, que também é Marte, só que associando-se a esse Marte virtuoso. Agora, como nós vamos exercer esse papel da virilidade, né? Mapa é virilidade. Virilidade não significa que a mulher também não tenha este ímpeto, né? De coragem, de determinação. Ele é necessário à vida. Ele não pode ser considerado simplesmente o Deus da discórdia, né? Ou da guerra. Ora, a guerra é um exercício diário de como nós vamos guerrear, quer dizer, uma guerra, como dizem os muçulmanos, é a jihad, né? A jihad não é a guerra santa, a guerra exterior. A jihad é uma guerra interior, de como nós vamos nos comportar no vencimento dos nossos conflitos internos, né? Esse Marte que se estabelece. Matar um leão todo dia, né? Matar um leão todo dia, mas não é o leão animal, né? O leão representado pelo nosso ego, nosso orgulho, nossa soberba, né? É isso que representa. Então, vamos falar aqui. Vênus diz respeito às necessidades emocionais. O que deixa a pessoa bem consigo mesma? Vênus no mapa, tanto é que ela é um planeta chamado de o pequeno benéfico. Aonde Vênus está, nós estamos protegidos. Vênus é tudo de bom. É a beleza. Então envolve afeição, união, relacionamento, conforto, felicidade, indicando a forma que se dá e recebe afetos.
Para os homens, Vênus indica a mulher desejada. Então, no mapa de homem, Vênus indica a nossa idealização do arquétipo feminino. E no mapa das mulheres mostra como as mulheres procuram atrair o outro. São os atributos que ela adota, né, para fisgar o garjo. Ou seja, a mulher já tem isso dentro dela, que ela sabe que o homem deseja isso. Então ela já faz. Mas às vezes é inconsciente também, né? É inconsciente, né? Quer dizer, mas ela atua daquela forma. Então nós vamos ver Vênus pelas casas e signos, considerando essas questões, tanto na ótica do homem quanto da mulher, né? O que representa um Vênus de casa 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tá? O Marte representa a necessidade de procurar a afirmação. É onde nós buscamos nos afirmar. Buscar aquilo que se quer. No caso de homens, irá mostrar a atitude para afirmar a masculinidade e força. Né? Quer dizer, como eu vou procurar me afirmar em termos de virilidade, de força, né? Como eu quero ser visto em relação a essas questões. Naturalmente, isso vai depender também da casa e do signo. Né? No caso de mulheres, o tipo de parceiro por quem ela se sente atraída. Né? Como é o arquétipo masculino que ela deseja. Vai representar um Marte no mapa dela. Assim como as suas próprias qualidades masculinas projetadas no homem. Ok? Dúvidas em relação a Vênus e Marte? Não é à toa que esses símbolos aqui representam o sexo, né? A gente já falou de Vênus e Marte em outras oportunidades quando falamos de planetas, né? Então a gente está fazendo um overview aqui, mas de uma maneira mais aprofundada, né? Bom, vamos tentar expor aqui em relação a elementos, né? Tanto Marte quanto Vênus, em fogo, denotam um comportamento extrovertido, espontâneo e solto. Não se envolve profundamente, tende à autossuficiência. Os relacionamentos são encarados com impessoalidade. Marte em fogo é muito direto. Não importa a casa, aonde Marte, o signo for de fogo, lembrando que é Áries, Leão ou Sagitário, né? Ele tende a apresentar, quer dizer, esse comportamento mais direto, mais assertivo, relacionado ao espírito, né? A energia sexual ativa, principalmente em Leão. No caso de Áries, é grande o impulso para poder ser irregular na ação, tendo a ter flutuação na motivação. Tira esse para aqui. Pode ser em Áries, né? Como o impulso ele é muito efêmero, né? É aquele fogo que explode, né? Pode ser irregular na ação, quer dizer, a ação ela não é contínua, tendo a ter flutuação na motivação. De Áries sempre é isso. No caso de ar, que está relacionado com o pensar, né? Com o mental, a necessidade não é tão intensa fisicamente das sensações, né? Questões de amor e sexo são mais associadas à mente e à comunicação, havendo muito diálogo sem envolvimento emocional. Então, discutir relações, né, que naturalmente tem Mercúrio aí também, né, coisa mais de signo de ar, né? E tem homens que fogem, né? Vamos discutir as relações, né? Isso não é coisa de Marte, né? Mas o Marte em ar pode dar essa conotação.
Isso pode resultar em certa frieza e indiferença em relação ao outro. Hã? Meio... Né? Sempre é chato, né? Havendo muito diálogo, isso pode resultar em certa frieza e indiferença em relação ao outro. Assim, a energia do sexo, mais Marte, né, não é particularmente ativa, estando essencialmente estimulada pela mente e qualquer tipo de diálogo relacionado ao assunto. Então, um Vênus e Marte dentro de um signo de ar vai funcionar, é óbvio, mas sem aquele ímpeto como se fosse fogo, né? Na água, quer dizer, como isso vai se comportar na água? Vênus e Marte, quer dizer, que são coisas diferentes, né? Mas vai intensificar as questões de água, porque a água diz respeito à emoção, né? Então, necessidades de amor com água, assim como de ímpeto envolvendo a emoção, vai intensificar essas ações, né? E pode apresentar também determinadas dificuldades, porque a emoção ela flutua, né? Então, dificuldades em saber o que quer, atração por quem estimule e motive, gosta de ser procurado e que outro seja receptivo. No caso de Vênus, é mais passivo do que Marte, desejando que a outra pessoa tome as iniciativas. Tende a ser extremamente sensível. Sexo é igual sentimentos e igual segurança emocional. Intensifica a intuição em relação aos sentimentos alheios, simpatia e compaixão. Eu estou falando coisas que aparentemente são desconexas, mas isso aqui a gente vai ver no momento em que analisarmos os planetas em cada casa. Agora, no signo de Terra, quer dizer, que é a matéria, essas questões são mais sensoriais, né? Visão realista diante do amor e sexo, estando relacionado ao atendimento de necessidades básicas. Aqui as necessidades são mais físicas mesmo, né? Não passa nem pelo ímpeto do espírito, nem da discussão das relações e nem se perder no cipoal das relações da emoção, que é representado pela água, né? Então aqui é coisa mais de pele mesmo, né? Não se envolve muito emocionalmente com essas questões. Quer dizer, como a necessidade é mais corpórea, né, não tem vínculos. O que vincula é emoção, é água. Elemento terra, corpo físico, instintos e sentidos, atributo mais acentuado da sensualidade, mas é mantida sob controle. Né? Porque a terra, quer dizer, que é touro, virgem e capricórnio, restringe. Então estabelece controle sobre essas relações, né? Então, mesmo Vênus e Marte nessas condições têm uma relação mais de controle sobre as situações. Touro é reservado, Virgem tende a reprimir e Capricórnio tende à seriedade. Encaram amor e sexo como uma obrigação e com visão prática, exceto o Touro, que é um pouco mais consciente das necessidades instintivas. Tá? Isso daqui é um pano de fundo que a gente vai entrar nos meandros de cada posição. Alguma dúvida em relação? Isso tudo está na apostila, viu? Eu estou colocando aqui de forma mais sinótica, né? Tentando, né? Não está tão sinótica, né? O touro seria de todos os signos o mais materialista? O mais materialista, mesmo porque ele está correlacionado com a casa 2, que é a casa dos valores, da matéria, né? É um signo terra fixo, então é o mais material. Mas é o mais consciente das necessidades físicas, né? Ele
sensorial, né? Tanto é que Vênus é o que o rege, né? E Lua em Touro está em exaltação, né? Também denota essa necessidade sensorial de relação com as coisas, né? Bom, então vamos tentar ver, né? Fazer a associação de Vênus, que representa no mapa do homem a idealização da mulher, e no mapa da mulher, quer dizer, como ela se apresenta ao signo feminino, né? Como funcionaria numa casa 1? Lembrando que a casa 1 é da abordagem que eu tenho em relação à vida, aquele corpo físico, o início de empreendimento, o meu senso de individualidade, né? Agora, Vênus não é o arquétipo da beleza, da harmonia, do equilíbrio, da justiça? Como é uma pessoa, como ela se apresenta ao mundo, a abordagem ou a própria presença física dela? Pode nem ser bonita esteticamente, mas a forma como ela vai se apresentar é harmoniosa. Quer dizer, você tira uma foto, a pessoa não é bonita, mas na relação ela é bonita. Então ela vai ter uma abordagem em relação às questões da vida de uma maneira justa, equilibrada, harmoniosa, bela, né? Vai ser bonita, né? Mas que postura de modelo? Pode até ser bonito, mas tem aquela postura... Pode ter um magnetismo, né? Quer dizer, ela tem sex appeal, né? Agora, aqui no Impulsividade de Áries, então vai associar, quer dizer, a questão de Vênus, envolvendo, quer dizer, todos esses atributos de harmonização, de beleza, de justiça, com impetuosidade. Coaduna essas duas questões, me parece que, porque aqui Vênus está em exílio, né? Vênus não rege Libra. Libra é casa 7, né? Se estiver em Áries, ela vai estar em exílio. Se estiver na casa 1, é exílio acidental. Então ela não está numa situação de conforto. Por quê? Ela almeja, Vênus almeja equidade. Ou seja, equidade é justiça para com o outro, mas numa casa da individualidade. Então apresenta conflito aí. Então ela quer agradar o outro, mas nesse agradar pode anular seu desejo de independência, de autonomia, de autoidentidade, né? Agora, mas é assim que funciona. A pessoa com essa posição, ela vai operar dentro deste modelo, né? Agora, Vênus também idealiza, né? Eu idealizo as coisas. É como eu idealizo as coisas. Se eu não consigo uma abordagem condizente com a idealização, eu posso ser agressivo, posso ser crítico, né? Que mais associações a gente pode fazer? A gente falou de corpo físico, abordagem em relação à vida, a autonomia e independência, né? Individualidade. Impulsividade. Quer dizer, essa pessoa tende a ser impulsiva na medida em que, se a sua idealização não se realizar, né?
pode dar agressividade também, né? Então associa amor de Vênus à impulsividade, diretos e agressivos nas abordagens, expressa o que sente, busca independência no amor. Assim, né? Se aqui é amor e aqui é independência, pode ter esse desejo de buscar a independência no amor. E elas são autônomas, né? Não pode dar também a pessoa se anular um pouco para ela achar que dando muito amor ela perde a sua individualidade. De lado, porque ela achar que dando muito amor vai receber alguma coisa que satisfaça, alguma coisa. Está procurando isso sempre e não acha. Pode dar isso. Naturalmente, o aspecto construtivo ou não vai depender dos aspectos que se formam. Aqui já tem um aspecto, quer dizer, uma posição cósmica desfavorável. Né? Quer dizer, já é um senão que tem, né? Mas se isso daqui tiver em trígono, uma construção legal, isso pode dar um resultado legal. Agora, se tiver uma quadratura, uma oposição aqui, vai intensificar isso que a gente está falando, né? Agora, como nós estamos fazendo um recorte aqui muito amplo, cabe as duas colocações, né? Mas não significa que as duas se confirmarão. Nós temos que analisar outros coadjuvantes aí no processo que a gente não os tem, né? Professor, aquela analogia que o senhor tinha feito, comparado com o teatro, como é que era? O planeta representa o ator, a casa, a situação e o signo, o papel desempenhado. Então aqui, por exemplo, é a bela formosa, né? Desejosa de dar amor, né? Desempenhando um papel impulsivo, que é de Áries, né? Impetuoso, né? De cheguei, né? Buscando a sua própria afirmação de individualidade, né? De assertividade, de impulsividade. A situação é essa, que a casa é a situação. Isso. Por exemplo, os empreendimentos dessa pessoa, só analisando isso aqui, seriam desempenhados de uma maneira harmoniosa. Pode ser harmoniosa, mas se não estiver coadunando dentro do padrão idealizado, é agressiva. Disponibilizados no site. Bom, então, casa 1 está visto? Visto. Casa 2. Casa 2 diz respeito a posses, valores, materialidade, como eu ganho o dinheiro, como eu acumulo, como eu gasto. Os valores necessariamente não são os materiais, são valores da pessoa, né? Quer dizer, uma Vênus nesta posição, ela vai estar em domicílio, tanto em Touro quanto na casa 2, ela está domiciliada. Então ela está numa posição que é a dela por natureza, né? Então, como se comporta uma Vênus nessa condição? Com bastante desenvoltura. Quer dizer, o amor está associado com as questões de necessidades físicas. Então, é uma pessoa que tende a ter uma sensibilidade muito desenvolvida, uma beleza, um senso de estética, de harmonia, procura o belo, o bom para a sua vida e também o verdadeiro. Desenvolve qualificações relacionadas à arte, à estética, a todo o trabalho que envolva plasticidade e materialidade.
Então, vamos ver lá. Proporciona sensualidade e necessidade, conferindo uma situação muito à vontade e a expressão do amor. Percebe a beleza física e de como se a pessoa apresenta, valorizando o conforto físico e luxo. É tudo de bom, né? Vênus, mesmo nas mais dificultosas posições, não é ruim. Vênus significa sorte. Aonde ela cai, ela denota a área que nós teremos sorte na vida. Ok? Então, as mulheres buscam relação pautada pelo contato físico, colocando-se à vontade. Os homens procuram mulheres com características taurinas, né? Ou seja, que sejam sensuais, passivas e femininas. Não é bom? Renato, onde está sua Vênus? Casa 3, que é a casa de Gêmeos. O que é a casa 3? Comunicação. Curiosidade, intelecto, né? A forma como a pessoa aprende, né? Como ela aprende. Como? Os irmãos, os parentes, os vizinhos, os parentes mais próximos, né? As pequenas viagens, pequenos deslocamentos, os cursos de pequena duração, a formação básica da pessoa, né? Casa do aprendizado, né? E os cursos de formação, né? Até o colegial, poderíamos dizer que é da casa 3. Coisas que levam a um aprendizado mais abstrato, né? Cursos superiores, já é da casa oposta, que é a casa 9, que é a casa de Sagitário, né? Então, quer dizer, uma Vênus nessa condição, ela vai denotar como nós aprendemos, né? Como nós aprendemos com uma Vênus nessa posição? Talvez pelo contato com os irmãos, né? Aprendemos de uma maneira não tanto intelectiva, né? Aí precisaríamos ver, talvez o aprendizado se dê mais com o fazer, com o contato, né? Um aprendizado mais sinestésico, não através de jogos, né? Mas sinestésico no sentido Sim, não é lúdico. Lúdico é por brincadeira, né? Por brincadeira seria mais, talvez, um arte aí, né? Mas é mais pelo contato mesmo, né? Mas é mais experimental, né? É a forma como essa pessoa aprende, né? A relação com os parentes próximos, irmãos, é uma relação pautada pela harmonia, pela beleza, né? Pela equidade. Tá normal? Normal não, mas tá indo. Tá indo? Dando umas paradas, né? Mas agora tá. Porque quando aparece a imagem do data show, a hora assim tá ficando tudo preto. Isso tem acontecido nos outros dias também. Dá uma negritude, depois volta e assim. Mas eu já vi essas questões. Tinha um delay numa dos encontros, né? Mas na transmissão, na gravação, na transmissão não sei. Na gravação não ficou. Então espero que a gravação não esteja comprometida, né? É delay isso? Não é delay, é um termo em inglês, né? É o tempo de... de ir e voltar. Você vê muitas vezes isso na transmissão de jogo ou mesmo
nos telejornais, né? Então a pessoa pergunta e o repórter fica do outro lado assim com cara de paspalho, porque não chegou ainda, né? Aí ele fica, é isso. Aí, né? Isso é um retardo do... Se o senhor mora em prédios vizinhos, às vezes quando tem jogo que as televisões estão altas, você vê uma casa, gol! Aí daqui a pouco você vê o gol, depois você já então isso acontece aqui também, mas na gravação, como não existe esse problema, depois se ajusta, né? É o retardo de comunicação. Bom, então... Bom, associa a natureza do amor ao intelecto, à comunicação e à agilidade. Como a vida doméstica não é o foco, podem ter dificuldades de se aprofundar nos relacionamentos de forma mais duradoura. Os relacionamentos têm que ser renovados. As mulheres procuram atrair o outro pela comunicação e expressão. Os homens buscam mulheres comunicativas, inteligentes e versáteis. Bom, então aqui, voltando lá, as mulheres procuram atrair o outro pelos atributos relacionados à comunicação, né? Como ela quer ser vista, né? Ela procura essa relação com o outro através do próprio intelecto, de como ela se comunica. Se comunica de forma como? Harmoniosa, né? Bela, versátil, né? E busca quem? Os homens, mulheres também comunicativas, inteligentes e versáteis, né? Casa 4. Casa 4 é o ponto mais, é o fundo do céu, mais axial do mapa, né? Axial no sentido mais profundo, quer dizer, é o estado da inconsciência. É onde nós estamos no mais profundo inconsciente dentro das diferentes casas. Ora, Vênus diz respeito ao belo, às necessidades físicas. Quando entra nessa esfera do emocional profundo, que está relacionado à mãe, então nós temos que associar essas duas questões, né? O que é a casa 4? Lar, família, mãe, passado, tradição. Casa de Câncer. Quer dizer, quando eu coloco ali o arquétipo de beleza, de harmonia, como vai ser essa família? Vai ser uma família harmoniosa. Os laços que eu tenho com a família são pautados por beleza e harmonia e justiça. O famoso lar dos sul-americanos? Família reunida. Quer dizer, essa pessoa vai se sentir bem no seio familiar. Vai conferir sorte nas questões relacionadas à família. A casa 4 também, eu acho que eu já falei isso, é a segunda metade da vida. É como nós vamos viver depois dos 40 anos, para aqueles que viverão depois dos 40 anos. Segunda metade da vida para a moda, né? Para a média da população. Então,
o que está dentro dessa casa denota como nós viveremos depois dos 40 anos. Então, uma Vênus nessa condição vai indicar que nós teremos uma vida confortável, uma vida prazerosa depois dos 40 anos. Né? Então, queres ver como nós iremos nos comportar depois dos 40 anos? É olharmos o que está na nossa casa 4. Se não tiver nenhum planeta posicionado nessa casa, é aquilo que eu falei, precisa ver o signo que abre nesta casa, né, a cúspide da casa, ou seja, esse ponto aqui. No caso é Câncer, né? Então teríamos que ver a Lua. Vênus está aqui, mas fazendo um exercício temos que ver também Lua onde se encontra no mapa, que vai influenciar sobre a casa 4. Ok? Se é um Áries aqui, temos que ver Marte, e assim sucessivamente. Mas o planeta que está posicionado aqui tem uma influência mais determinante. Ok? O que mais é a casa 4? Necessidades inconscientes, né? A necessidade aqui do amor está relacionado também a essa natureza lunar, né? Transcende talvez a própria questão sensorial, né? Cria-se vínculos, né? Vínculos, vincula. Às vezes você não sabe exatamente como funciona, porque flutua, mas não é de mal, Vênus não é mal, né? Então, natureza muito sensível, ligada ao lar e aos valores da família, o que leva a protegê-la e a todos a quem ama. Conservadorismo é coisa de casa 4, né? E de Câncer. Então, há conservadorismo, sendo que o relacionamento é encarado com responsabilidade e vínculos. Amor é maternal, mas pode não ter muita paixão, né? Pode. Por causa de Vênus, né? As mulheres procuram no outro atributos relacionados à vida doméstica. Então, o mapa de mulher que tem Vênus posicionado aqui, busca uma relação conjugal de uma pessoa caseira. Você tem que cozinhar. Uma pessoa caseira que pelo menos lave os pratos, né? Que faça companhia, corte lá os legumes e tudo mais, né? Aí já é exagero, né? Agora, os homens que têm essa posição também buscam mulheres maternais, mulheres que vão suprir, quer dizer, é o mesmo arquétipo de Lua, né? Só que ele idealiza, aqui é como se a Lua tivesse também, né? Nessa posição, né? Busca um arquétipo feminino parecido com a mãe, né? Só que aqui intensifica essa questão, né? O ideal seria os dois terem elementos, mas aí é o estudo da sinastria. Você pega o mapa do homem e da mulher e faz o estudo comparativo entre os elementos envolvidos, né? De aspectos, interaspectos, né? É um estudo bacana, quer dizer, é um outro curso, né? Mas para quem já domina a astrologia, né? Então, aí você faz a sinastria. Então, o ideal seria pegar o casal que tenha também essas questões. Você vê muito Vênus e Marte no mapa em sinastria, né? Quer dizer, que coaduna, né? Então, na Índia, eu não sei se ainda é hoje, né? Mas os casamentos eram feitos enquanto crianças, né? Eles pegavam os mapas e faziam o estudo no sentido de ver se o casamento iria dar ou não certo. Ainda hoje é assim? Na Índia? Acho que não, né? A Índia se ocidentalizou, né? O McDonald's tomou conta, né? Não sei, não posso dizer da Índia, né? Mas eu acho que ainda permanecem muitas coisas
com os valores antigos, né? Mas Gandhi, por exemplo, o matrimônio dele foi realizado dessa forma, e foi um matrimônio de muito amor, né? E parece que a astrologia ela pode ser usada também para isso, né? Já facilita a vida da pessoa, né? Porque já... você depois de tentar procurar uma pessoa amada, aquela coisa toda, ainda tem o risco de errar, né? Pois é. Pela astrologia, que é uma ciência milenar, e os pais fazendo, quem sabe já não acertam mais lá. Eu acho que é um elemento interessante para ser estudado, né? E às vezes a pessoa cai num processo... Se você casa pelo mapa, tem que ver a pessoa. Aí na hora é a surpresa. E depois faz um mapa ainda. Senão você nem investe muito. Essas coisas são uma fria de qualquer jeito. Casamento né? Eu tenho um amigo, eu posso falar dele, que ele não está acompanhando, né, nem a mulher dele. Ele falou que gosta tanto da instituição de casamento, né, do casamento, né, que ele já casou 4 vezes. Né? Se ele tiver um filho com cada mulher, né? Aí ele vai ficar louco. Não, ele tem um com a primeira e 2 com a última. Nossa. Né? Hã? 2 pensões. A menina dele já casou e tal, né? Mas a primeira, né? Então, às vezes a gente vê mapas, quer dizer, esse último casamento já está há mais de 17 anos, né? Mas às vezes a gente vê mapas, né, de pessoas que repetem um padrão, né? E casa muito, porque o mapa da pessoa pede a relação marital, né? Só que não dá certo. Então ela dissolve e repete o mesmo padrão e fica... Seria mais uma característica Vênus em Gêmeos lá no caso. Porque Gêmeos... Não, eu acho que é mais essa característica aqui da Vênus na casa 5. Porque a casa 5, como a gente vai ver agora, é a casa do glamour, romance, namoro, né? Prazer, jogos, diversão. Então uma Vênus aí, você vai idealizar essas questões. Por exemplo, vai idealizar a mulher amada, a namorada, o romance, né? Vênus não é idealização, não idealiza. O local mais de idealização da parceira é nessa posição. Então mas a pessoa idealizada, quer dizer, não existe. A realidade é outra, né? Então, quando você idealiza muito uma pessoa e depois passa a conviver com ela, você vai ver que o seu ideal não corresponde de fato ao imaginado, né? A culpa não é da pessoa, a pessoa não pode. Isso é errado, você está convivendo com você mesmo, você não está convivendo com outro. Você está idealizando o outro. Pois é, mas isso vai falar para a pessoa, ela não sabe como ela funciona, né? Ela não enxerga. É a doce ilusão, né? Pois é. Acho que é a doce enganação. Só depois. Quer dizer, aí a pessoa se desilude. Por quê? Porque ela estava iludida. Né? Tem na apostila um exercício que eu coloco para vocês fazerem de uma situação parecida. Eu acho que tem esses elementos. Então, tem lá Vênus na casa 5 que idealiza, mas um Saturno de casa 7 que é a casa do casamento. Então, quando a pessoa idealiza, não, eu encontrei o meu cônjuge, né? Normalmente é o homem, né? Vamos dizer, porque aqui é o arquétipo da mulher que o inspira, que idealiza. Só que quando a pessoa casa, ele não leva a Vênus para 7. A Vênus continua ali na 5.
Aí digamos que na 7 ele tem um Saturno. O Saturno restringe, é aquela que limita, que castra, que impõe, que cobra, que impõe limites. Então ele... Mas a mulher é a mesma, não é? Só que lá ele fala, não é esta que eu idealizei. Eu fui enganado. Não. Ela se demonstrou, ela mostrou uma face que não era assim quando nós namorávamos. É lógico, porque a casa do namoro é a casa 5. E aí, o que acontece? Não, eu não consigo me submeter a essa relação que é a do casamento, que é a casa 7, com uma pessoa castradora. Só que ele também atua sobre essa mesma relação de intensidade autoritária com a mulher, né? Só que ele não percebe. Aí o que acontece? Não consegue separar porque Saturno vincula. Saturno, se fosse um Urano lá, tudo bem, mas Urano rompe, mas Saturno prende, é âncora. Você tem responsabilidades. Então, você separa, mas não separa. Você separa, mas continua com os vínculos de pensão, de toda sorte, de provimento da ex-mulher, né? Por que você separa? Porque aquele Vênus da 5 começa a fomentar a mesma ilusão vivida no passado. Então ele repete um jogo de sedução e de prazer. Até que ele leva essa pessoa de novo para a casa 7, porque ele já fez o distrato matrimonial, pagando régias pensões, se for uma pessoa abastada. E depois de algum tempo, chega à seguinte conclusão de que ele cometeu o mesmo deslize, pois ela o enganou. E a pessoa fica repetindo esse padrão. Então, isso é Vênus e casa 5. Idealiza o amor. Pois não. Como? A pessoa repete esse padrão, para sair. Para romper o padrão. Bom, e se ligar. dizem que o primeiro processo para a cura da alma, né, é o reconhecimento do erro, né? Quer dizer, não necessariamente erro, mas reconhecimento da sua patologia, né? Então, se a pessoa reconhece a patologia, já é um primeiro sinal. Aí, o processo ele tem que ser terapêutico. Não é o astrólogo que vai indicar a solução, mas tem que encaminhá-lo ou sugerir à pessoa que está sendo analisada no sentido de fazer este direcionamento a um terapeuta, né? Aí vai depender do tipo de escolha que ele fizer, mas alguém que vai trabalhar essas questões, né? De uma maneira psicológica, né? No mapa pode ter indicações de como ele pode fortalecer essa questão, né? Mas isto, quer dizer, acaba sendo uma patologia, né? Dele repetir. Eu já vi mapas dessa natureza, dele repetir um padrão sucessivas vezes, né? Aliás, não é muito incomum, né? Eu estou falando dessa situação, mas tem outras situações que se apresentam também como recorrentes na vida, né? Por isso que a gente fala, poxa vida, eu sempre cometo os mesmos processos, né? E não consigo sair. Por quê? Falta tomada de consciência. A astrologia permite esta análise, né? Toda essa análise que o senhor fez agora é relacionada a essa situação. Essa situação. Vênus na casa 5. Vênus na casa 5. Então, agora, Se o senhor tem outro signo na casa 5, isso altera? vai alterar... Sei lá, o senhor tem ali, vamos usar aí... Não é que vai... Não é que... Câncer na casa 5. É lógico que um câncer na casa 5 vai atenuar um pouco
se tiver leão lá, né? Leão vai estar domiciliado na casa 5, né? Um câncer na casa... Eu digo o seguinte, a casa 5... Então, com Vênus. A casa 5, Vênus. Com Vênus, então. Mas a 5 é a casa de leão. Então, aí... Quem tá ocupando Isso, a casa então. de câncer. Mas aí vai atenuar, quer dizer, esse vínculo relacionado à idealização, né? Mas vai adicionar um ingrediente que é a paixão, a possessividade. Tá ok? Você tem que levar os significados de câncer para essa casa. A busca de uma relação, talvez até... talvez até tenham ingredientes aí mais contundentes. Se você tiver um Gêmeos nessa mesma posição, quer dizer, Vênus em Gêmeos e casa 5, aí a idealização é mais mental. Né? Eu idealizo, talvez não chega necessariamente a consumar. Ou são várias, são tantas, que eu... A pergunta é só completando. Então, o senhor mescla as características de leão com Gêmeos, porque Isso. leão é 5 é casa de leão, mas quem está ocupando é Gêmeos, mas então o senhor mescla e entra com a característica de Vênus, do planeta. Isso. E sempre assim, quer dizer, você tem que... Naquela tabelinha que nós fizemos lá, né? É o planeta, o signo e a casa. Nesse sentido, a astrologia livra a arte culinária, né? A alquimia, né? É uma alquimia, isso. Tem um sabor diferente e tal. Sempre tem que estar olhando onde está Saturno, isso ou Não. Eu falei de Saturno eu falei de Saturno na casa 7 porque é natural que se eu me relaciono de uma maneira idealizada, eu quero vínculos. E o vínculo é casa 7. Só que quando eu encontro um Saturno de casa 7, vai promover, quer dizer, não só vínculo, como responsabilidades. E restrições, limites. E isso, né? o senhor está falando de uma casa única, porque aí tem, se está em quadratura, como você isso. Aí é outra. Isso, você tem que analisar tudo isso. Né? pode estar. Mas que bacana, né? Pode estar ali Vênus e Marte, tudo na mesma. Pode estar em conjunção. Marte, agora, se está Marte e Vênus, vai intensificar mais ainda. Quer dizer, a pessoa vai idealizar e vai para cima. Vai ser sexualmente ativo, idealiza e consuma. Né? Aí a possibilidade de gerar filhos é maior. Mas aí depende também aonde que está posicionado. Isso vai depender de onde está posicionado no mapa. Isso, a gente está fazendo recortes aqui muito diminutos, né? Mas está vendo como está suscitando a curiosidade e ver como é enriquecedor essa análise? Né? A coisa não pode ser analisada de uma maneira isolada, a gente tem que... Mas como você constrói as frases? Agrupando letras, com palavras, né? Com sentenças, com frases, sentenças, né? E dá um ordenamento intelectivo, inteligível ao que você está falando, né? Assim, a astrologia, nós estamos fazendo aqui, a formação já não é de letras, e sim de frases, pegando uma frase aqui com outra ali. Só que um ponto, uma vírgula pode mudar todo o sentido, porque aí são as outras influências. Sem dúvida, Se você muda uma vírgula no lugar, você altera. Como a pitonisa de Delfos, né? Quando consultada, né? Orestes ia para a batalha, né? Aí se consultava, Orestes morrerá, né? Na batalha, né? Então ela respondia assim, Orestes não voltará. Né? Então, se ele voltasse, né? Orestes não voltará. Orestes não voltará. Naturalmente, esses eram os desafetos do oráculo, né? Naturalmente, a astrologia ela não vai
você dá esse tipo de resposta, mesmo porque nós estamos interessados no estudo da astrologia para nos conhecermos, né? Você não vai dar essa resposta para você mesmo, né? Bom, então, amor aliado ao romantismo, relacionamentos idealizados, havendo generosidade e lealdade. Porque você idealiza. Tanto existe que você leva daqui para cá. Você idealiza e leva até para o casamento. Você é leal. E leal ao seu ideal. E é generoso. Quer dizer, tudo que você idealiza, você é generoso. Né? É o amor. Quer dizer, podem ter vários amores aqui, mas enquanto ele está sendo vivido, ele é intenso e fiel. Não é uma coisa promíscua de vários parceiros. Né? Você idealiza, quer dizer, quando a pessoa idealiza, essa pessoa é movida por paixões. Não paixão emocional, não é isso, é paixão de idealização. Né? Ela sempre tem que estar com relacionamentos, né? Relacionamentos em profusão. Senão. Romantismo. Pô, é uma posição bacana, né? Mas a pessoa, ela tem que viver isso, né? Se não viver, ela não tem estímulos na vida, né? Tanto é que a pessoa, quer dizer, acaba repetindo um padrão, precisa conscientizar, né? Então, o que precisa? A pessoa não idealizar, quer dizer, ter os pés no chão, né? Se tiver desrespeito, perde o afeto e rompe. Né? Por isso que perde o ideal. Aí rompe. Você ia perguntar nele. Eu ia perguntar o seguinte, se a pessoa é do signo de Leão, mas tem uma outra nessa casa 5, esse signo de Leão também influencia muito nessa casa, Não, se o signo de Leão tiver numa outra casa, só se o Vênus estiver posicionado no signo de Leão, em outra casa. Aí pode ter também uma idealização das questões relacionadas a romance e tudo mais. Mas vai depender da casa a ser analisada. Né? Agora, se Vênus não está em Leão e Leão estiver em outra casa, o que tem que se ver é a casa 5. Né? Todo mundo tem o seu ideal e tem a casa dos romances, precisa ver. Casa dos romances é casa 5. A idealização dessas questões é Vênus. Aonde Vênus vai estar é o que a gente tem que analisar. Né? Eu quero saber como eu lido com... Aqui é a casa dos filhos também. Como eu lido com os filhos. Por exemplo, essa posição aqui denota o quê? Filhos belos, harmoniosos, né? A relação com os filhos aqui, como se dá? Eu não estou dizendo tudo aqui, né? Porque não é o sentido, é apenas para a gente fazer as associações. Como é a relação com os filhos aqui? Relação harmoniosa, perfeita, bacana, né? Tudo de bom. Quando eu viajo assim para me divertir, jogos e tal, como eu vou fazer? Como vai ser essa viagem? Prazerosa. Tudo de bom, por isso que é uma posição aqui aquinhoada, né? Então, ambos os sexos buscam relações com pessoas teatrais, conhecidas, populares, pois necessitam ser admirados buscando o destaque e reconhecimento. Virgem, ou casa 6. Aí como funciona Vênus de casa 6, o que é? Trabalho, saúde, ritualística, rotina, organização, metodologia, crítica, discriminação, análise sistemática,
Como é uma virgem nessa situação? Vamos falar da relação. Ele procura idealizar parceiros no ambiente do trabalho. Pode vir a se apaixonar por pessoas do ambiente do trabalho. Ou em virgem ou na casa 6. Porque é lá que ele transita com essas questões. A idealização, né, do amor está focada nessas questões. Ele vai procurar uma pessoa metódica e organizada. Também. Uma pessoa diligente, prática, sistemática, crítica no bom sentido, né? Porque ele é dessa natureza, né? E a mulher se projeta com essas características também. Está dando para fazer as associações? Então vamos lá. Amor vinculado à disciplina, crítica e exigência, exigindo confiança, lealdade, honestidade. Porque, e também o senso de serviço. Eu vou, para agradar o outro, eu vou atender às necessidades, até de amor, por exemplo. O amor, como é visto aqui? Mais como o sentido prático, né, de atender o ente amado, né, do que propriamente uma relação legítima de entrega, né? Então é visto como mais o sentido utilitário mesmo, né? Então pode dar assim a questão também de, isso é mais Marte, né, como a gente viu, mais de performance, né? A minha performance em amor, né? Então tem graus, né? Aí traça, por exemplo, um histograma, né? Um histograma das minhas relações amorosas e tal. A questão sexual é mais Marte, né? Não é Vênus. Mas também vai medir isso daí, né? Minha performance, quanto é, né? Então coloca tudo dentro dessa visão. Uma média. Uma média ponderada, né? Esse mês eu fui bem, mas aí qual é a minha... Eu preciso ver as vitaminas, o complexo vitamínico que eu estou recuperar, né? Essa posição em homens que tratam as mulheres como empregadas. Também. Empregadas. Empregadas Ele não tem duas coisas, ele tem uma domesticada. Ele vê o homem que tem essa posição e que não tem outros. Às vezes tem quadratura, são os tipos menos desenvolvidos, né? Tudo tem uns tipos mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos naquele arquétipo, né? Porque coloca a outra como serviçal. Agora, se ele busca, se a outra pessoa coaduna com esse ideal, pode se dar bem, quer dizer, ela vai atender a este anseio. o homem vê a mulher casando, mas a mulher que tem essa posição também, ela entende que o relacionamento está no fato dela fazer esse trabalho. De prestar o serviço, ela vai se encontrar dentro desta... Isso, perfeita, diligente, asseada, né? Que vai fazer a comida lá para ele, quer dizer, ou no serviço, né? Vai atender as necessidades da empresa, do chefe, né? Sopa no mel, né? A casa 6, o que era mesmo? A casa 6? Casa 6 é trabalho, é prestação de serviço dos pequenos animais. Uma pessoa que nutre amor, vai nutrir amor pelos cachorrinhos, pelos gatos, né? Como vai lidar com esses animais? De uma maneira muito amorosa,
muito bela, quer dizer, é o tipo da pessoa que é capaz de levar o seu poodle semanalmente no pet shopping para fazer o penteado dele, né? Estou levando a um extremo, né? Mas é uma pessoa que vai... Ultimamente está cheio, então. Não. Virou moda isso. Mas aí... Não, mas não levando toda semana para fazer o penteado, né? Professor, no caso de uma mãe e de um pai, aí seria na maternidade seria o pai coruja, a mãe coruja, que faz tudo. Seria... Aqui não é um instinto maternal ou paternal, né? Aí já são outras questões, né? Aqui é a relação mesmo, a relação onde eu busco afeto é onde eu dou afeto. Certo. Eu busco afeto nas coisas pragmáticas da vida, no trabalho, na relação com o outro, prática, né? E dou prazer e busco prazer nessa relação. Tá? Então, aí existe confiança, quer dizer, existe fidelidade, existe vínculo, entendimento da necessidade do outro, né? Não é ruim. Não é ruim. A pessoa que tem essa posição não é ruim, né? É o cidadão exemplar até. Hã? É o cidadão exemplar até nesse momento. Isso. Mas aqui, por exemplo, se a pessoa idealizar a outra e não for correspondida, aí critica a outra. Porque virgem, né? Virgem critica. Então, amor vinculado à disciplina. Crítica e exigência, existindo confiança, lealdade e honestidade, assim como exercício no sentido focando o serviço eficiente nos relacionamentos. Aqui pode dar isso aqui, puritanismo exterior. A pessoa é pudica, né? Falou uma palavra assim, meia vulgar, a pessoa fica envergonhada, né? Não fala isso, eu não gosto. Mas na intimidade, as coisas se revelam. Né? É virgem, né? O arquétipo de virgem. Ambos os sexos buscam relações com pessoas práticas. Deve ser dada atenção com as críticas para não criarem problemas nos relacionamentos. Porque o sentido crítico aqui é muito grande, né? Porque é virgem. Agora, você vai criticar o outro através do afeto e tal. Aí, afeto e crítica não se coadunam, né? Aqui tá bom, né? Ela está no ambiente dela, né? Vênus rege Libra e rege a casa 7. Então, o senso de justiça é muito grande, de equidade, de beleza. Eu busco as relações com o outro de uma maneira bastante harmoniosa. Só que eu posso idealizar as relações. Lembra que quando Virgem está aqui, ou Vênus, ela está se opondo à casa 1 ou a Áries. Então, na realidade, a pessoa é ariana ou expressa a sua necessidade de individualidade da casa 1 projetando naquilo que não é identificado de uma maneira consciente na casa oposta, que é 7. Né? É o efeito sombra, né? O espelho, né? Eu projeto no outro o que não reconheço em mim, né? Então, aqui pode apresentar essa questão. Se eu idealizo muito a relação e ela não é correspondida, eu posso vir a criticar o outro. Ok? Pode ter essa relação de crítica ao outro, quando o que é idealizado não é realizado. Necessidade... Por causa da oposição de Áries ali. Porque a casa 7 é o outro, né? É a relação com o outro. Se não bem conscientizado isso, pode dar esta conotação de crítica, né? De não reconhecimento da sua própria estrutura. Eu sou aquilo lá, mas eu não reconheço, né? Então eu projeto no outro aquilo que eu acho que... Então,
é pedido para ele, quer dizer, uma relação harmoniosa, mas como é Áries que está aqui, se tiver um Urano, um Marte aqui, vai estar em oposição, vai estar em conflito essas questões, você entendeu? Só o fato de Marte estar aqui já vai conflituar com Vênus aqui. Nem sempre, no exemplo que nós estamos dando aqui, como a gente está compatibilizando o signo com a casa, é Áries, né? Mas nessa situação vai afrontar essa posição, né? Então, o que se busca aqui? Quer dizer, equidade, correção, justiça, equilíbrio, né? Se a pessoa não obtiver esse ideal aqui, ele se volta contra, criticando o outro. Então, necessidades vinculadas a fatores mentais, não físicos e emocionais, com idealização na busca de paz e harmonia. Tudo deve ser correto, justo e honesto. Ora, se isso não for, a pessoa critica. Então, é muito parecido Virgem com Libra, viu? Nesse aspecto. Os dois são críticos. Aí você fala assim, pô, mas o sujeito é libriano. O Sol está aqui, né? Ele é libriano, poxa, é um cara diplomático, que deveria ser, e é tão crítico, porque são o jogo de opostos, né? Na realidade é o mau uso desse eixo aqui, né? Tá dando para compreender essas dicotomias? Ambos os sexos buscam relacionamentos agradáveis, um errinho aqui, né? E sinceros, não necessariamente apaixonados. É porque é ar, né? Lembra? O Vênus em signo de ar, quer dizer, dá esta natureza mental, não de vínculos, né? E também não de necessidades físicas, que é terra. Embora as mulheres aparentem, né? Aparentem femininas, no íntimo podem ser distantes e convencionais, sem serem sentimentais. Sentimental, eu sou demais. Isso é coisa mais de peixes, né? De Vênus em peixes. Bom, vamos falar mais uma, para dar tempo de terminar Marte na semana que vem, né? Semana que vem não é feriado não, né? Não. Feriado é na outra, né? E na quinta, né? Na quinta, né? Mas vamos ter aula, viu? Não vamos fazer como né? Tudo bem? Porque senão a gente vai avançando muito, né? Tudo bem? Até quando der, né? Não, são 20 encontros, mas a gente vai avançar em agosto, mas sendo necessário, a gente faz mais alguns encontros aí, né? Teve uma turma, só uns 6, 7 anos atrás, que não queria desistir. Não, vamos voltar. E a gente ficou aí mais um mês e meio. Mais um mês e meio. Aí a gente fazia festa, né? Então, mas ano que vem a gente pode continuar com o curso de sinastria. Porque aí evita de esquecer o que já aprendeu, já estava no íntimo. Bom, vamos só terminar aqui rapidamente, né? Agora, isso daqui é muito profundo, né? Porque a gente está falando de casa 8, que é Escorpião, com Vênus ali. Vamos ver, o que é casa 8? Sexo, sexo, vídeo e rock and roll. Vício e rock and roll. Morte, o que mais? Os recursos do outro, misticismo, ocultismo, investigação, pensamento profundo,
Quer dizer, a casa 8 é uma casa formidável, né? Tem um monte de coisa lá que acontece que a gente nem sabe, né? Porque é uma casa inconsciente, muito profunda, é o gelo, né? É a água sólida, né? Bom, como fica uma Vênus? Vênus não é harmonia, beleza, senso de justiça, paz, né? Equidade, numa casa como essa aí. O que ela está fazendo aí? Aí vamos analisar. Questão do sexo. É a casa do sexo, é a casa de Marte, né? Marte é o regente natural da casa 8, né? Uma Vênus lá, como vai ser essa... Vai aumentar, vai intensificar essa relação, né? De como eu quero projetar esta afeição, esse sentido de amor, né? Com questões profundas de vínculo e tudo mais, né? Então vai misturar. A casa 8 também não é do controle, da manipulação ou da paixão, da posse. Vai envolver esses dois aspectos, né? Mas vai sempre trazer um sentido de refinamento, né? Essa característica venusiana do aspecto da estética, da beleza, né? Então nunca seria um sexo vulgar, sabe? Não, mas mas vai dar, quer dizer, desejos profundos em relação a essa questão, né? Quer dizer, uma pessoa com Vênus na casa 8 pode vir a conquistar o dinheiro do outro, o dinheiro coletivo, pelo poder da sensualidade. E é o poder da sedução. Poder da sedução, né? Agora, se vai ser refinado ou não, depende do desenvolvimento da pessoa, né? A questão do vínculo sexual aí pode assumir posições para os menos desenvolvidos de manipulação mesmo, manipulação pelo poder da sedução, do sexo, né? Até da prostituição. Eu estou elevando a tintas, né, bastante fortes, mas não necessariamente isso, mas pode dar isso, né? Pelo amor de Deus, quem tiver Vênus na casa 8 não vai falar, o Antônio falou, né? Também não tem a ver com a casa 2, que é sensorial, vai ter uma necessidade de... Então, mas aí ela vai estar em exílio. Em exílio. Então ela não vai estar num ambiente ideal que seria de touro, né? Vai estar em escorpião. Então ela vai misturar, quer dizer, essa questão sensorial, né, de prazer com devassidão. Isso. Então, amor profundo com grande intensidade, paixões em qualquer atividade, principalmente nos relacionamentos. O sexo com proporções mais intensas. Pelo vínculo pode advir posse, ciúme e até manipulação. Mas são leais nos relacionamentos. Pelo menos tendem a serem leais, porque o domínio, né? A necessidade do domínio da posse, né? Mas pode dar interesse por ocultismo, espiritismo, trabalhar com essas questões investigativas no sentido de estabelecer uma relação sensorial para essas questões, né? Então, pode ter um interesse muito grande pelo universo oculto, pelo esoterismo, né? Por toda essa ordem de conhecimento que não é tangível, né?
Mulheres que se sentem atraídas emocionalmente, sexualmente por malandros, bandidos, seria essa coisa? Porque Não sei, eu não diria malandros, bandidos. Ela pode desejar, pode não, vai desejar pessoas com características de escorpião, ou seja, intensas, controladoras, apaixonadas. Pode levar a possessivas, manipuladoras. Aí vai depender dos aspectos formados e como ela atua nessas questões. Não necessariamente, o escorpião não é bandido necessariamente. Bandido pode ter em qualquer signo. Mas a pessoa, o escorpião, né, ele tende a levar as coisas a uma profundeza muito grande nas relações, né? Mas quem tem essa posição do sexo feminino, quer dizer, vai procurar uma relação pautada por esse universo, né? Então as mulheres tendem a manifestar a sua sexualidade, né? E os homens buscam mulheres ativas e fortes. Chega a ser uma espécie de obsessão por sexo? Pode dar, né? Agora, vamos ser sinceros, né? Terminando, já avançando 4 minutos, né? É ruim. Vênus nada é ruim. Vênus deixa tudo como... Mesmo a mais desprovida posição, não é ruim. Ok? Mas se Marte estiver aí... Não, Marte, aí sim, no mapa de mulher, ela vai buscar uma pessoa com esses atributos. Mas uma Vênus aí, ela vai se apresentar dentro dessa forma. E, naturalmente, né, vai ser dessa mesma natureza, né? Então, de certa forma, possibilita ela buscar um homem marciano nessas condições. Ok? Marciano não o ET, né? Marciano do signo marciano. Tá bom, gente? Então, até quarta. Espero que não tenha dado problema aqui nas gravações. O nome Renato significa renascido, então sempre se renasce nas gravações. Boa noite.